Que é isso? Agora tá gravando. Gente, então hoje a gente vai ver a questão da proposta que vocês estão vendo aí. Eu vou retomar alguns pontos com vocês, também da redação inteira. Já vou dar aqui algumas dicas para vocês em relação, né, como montar a redação inteira. Eu espero que vocês, de uma vez por todas, entendam essa questão aí, tá bom? Eu vou passar para vocês também um pouquinho dos valores, né, que cada um tem, mas a ideia hoje é a gente praticar essa escrita. Então, no finalzinho, eu vou mandar vocês escreverem para a gente poder ir treinando aqui, tá bom? Mas eu já gostaria que vocês fizessem já um esquema da redação e dessa forma de escrita, tá bom? Porque a gente vai pensar aqui na questão de escrever, né, escrever propriamente a redação, tá bom? Então, portanto, eu espero que vocês logrem isso aí nessa questão da escrita. Aí vocês estão vendo, aqui eu coloquei apenas para vocês uma. Só para a gente saber o que é que a gente está falando, né? Na verdade, eu estou preocupado mais com a questão da prática do texto, né? Para a gente poder pensar. A proposta de redação ela vai ficar no final do parágrafo, lá de conclusão, né? Então a gente vai ter 3 parágrafos, né? Aquele parágrafo de introdução, o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e na conclusão. Dentro da conclusão, a gente vai ter a proposta. Vou desenhar já já para vocês aqui. Tá bom? Então, você vê isso. Essa proposta de intervenção, ela não deve ser compreendida como uma solução. É apenas uma ação que você vai fazer para tentar encontrar, né, dentro das possibilidades, uma possibilidade de intervenção, né, de ação dentro daquilo que é esperado ali, sem muita complexidade. Então, não é para ficar com medo, assustado, nem nada disso, né? Na verdade, é só mesmo para você tentar fazer uma. Tipo assim, né? Como a gente já viu, a gente está falando de um problema social, então, portanto, cabe você propor uma saída, né? Vamos pensar assim, uma ação. Então, até fiz um desenho para vocês aqui que tem a ver, naturalmente, com propor. Aí, esse propor vai estar escrito numa frase que eu vou passar para vocês, e intervir seria a própria ação, né? Que vai estar posta no próprio verbo, que a gente vai estar estudando aqui hoje. Então, uma proposta boa deve contemplar os 2 problemas discutidos na argumentação. Então, se aqui você discutiu, por exemplo, que a gente está vendo aqui muito, né? A inoperância do governo, a ineficiência dele, ou então a negligência, você vai propor alguma coisa para superar essa negligência. Se você propôs aqui alguma situação que vai botar, né, sei lá, ausência de leis, conforme eu falei hoje com o pessoal que foi presencialmente, ou questão de cultura cristalizada, ou uma daquelas coisas que a gente já discutiu aqui, você vai pensar aí nessa solução. Então, eu vou propor para vocês sempre 2 propostas, uma completona e a outra é menos completa, apenas para você não ficar na mão do corretor, tá bom? Então, fique atento nessas 2 coisas para a gente poder ver. Aí aqui eu gostaria que vocês já pensassem comigo, que eu tenho falado bastante com vocês sobre essa questão aí da ordem, né? Da gente pensar um pouco. É, como é que eu vou dizer? Aqui são esses temas que caem aí no Enem, conforme a gente já falou, né? Que tem sempre dessa ordem. Então a gente tem um problema social ligado ou às questões sociais, ou a questões científicas, ou a questões culturais,
ou a questões políticas. Seria muito interessante que a gente estudasse essas questões, né? E que a gente entendesse cada vez mais o que se pode fazer, né? Peraí. Ó, vou escrever para vocês algumas coisas aqui. Vocês estão entendendo aqui, meninos? Seria interessante que vocês percebessem a ideia aqui por exemplo, ó, vamos pensar. Se você for olhar aí hoje, o que nós temos de problema científico seria, por exemplo, tudo ligado à questão da ética, hein, Vitória? Ó, questão da ética, né? Tudo que tem a ver com a ciência, por exemplo. Nós estamos discutindo a questão, por exemplo, da célula-tronco, a gente pode discutir, por exemplo, questão de replicação de DNA. replicação de DNA, e essas coisas que podem cair ligadas à ciência, né? Por exemplo, agora a questão de vacinar ou não vacinar. Então, por exemplo, a ética é uma coisa que vocês deveriam estar discutindo, entender, né? Porque, né, Vitória? Porque é justamente a questão da ética que vai recortar. É óbvio que a banca não vai te perguntar nada específico, mas ela pode perguntar para você alguma coisa sobre uma questão dessa e que envolve, por exemplo, questão de ética, questão, por exemplo, de legalidade, né? Se, por exemplo, nós estamos discutindo agora, a vacina tem que ser obrigatória ou não? Ela choca ou não se choca com a questão do princípio da liberdade, né? Da pessoa tomar. Então, seria uma questão científica essa. Uma questão cultural, por exemplo, é aquela que envolve os hábitos e costumes, né, da população. Então, por exemplo, tem a ver tanto com a questão do machismo, questão da homofobia, a gente pode discutir aqui questões, por exemplo, da própria entendimento que as pessoas têm de saúde, de corpo. Então, isso tudo são questões assim, tá bom? Então, eu acho que a gente deveria fazer, eu não sei, eu acho vocês muito parados. As coisas estão aqui na sua cara e vocês não vão pesquisar. Tem que pesquisar isso, buscar, joga na internet questões de ordem social. Mas não é só para discutir o tema, tentar adivinhar tema. É para discutir, por exemplo, assim, ó, o que é uma questão social? Essa questão social envolve isso. Quem são os autores que falam sobre isso? Quem discute essas questões? Questão política também. Questão política que não é questão Bolsonaro, Lula, Ciro, não é isso. Aqui é questão de poder, ó, poder. Questão política, inclusive, está ligado, por exemplo, às relações entre homem e mulher, as relações, por exemplo, entre héteros e não héteros. Então, tudo isso envolve relação de poder. Quando fala política, eu até coloquei aqui a foto de corrupção, isso é política, mas não é só questão partidária, entendem? Não é para falar só sobre isso. Eu acho que está na hora já de vocês tomarem ação da vida de vocês, né? Tá aí as questões, ó. A banca está dizendo, vamos discutir isso. Ou questão social, ou científica, cultural, ou política. Tenta entender, mas não entender do ponto de vista de tentar adivinhar tema, mas entender assim, quais são as discussões feitas em questões culturais no Brasil. Por exemplo, existe uma questão hoje, nós estamos discutindo questão cultural, que é a questão do problema da menstruação da mulher, que tem afastado bastante mulher do trabalho, a questão, por exemplo, da aculturação, né? Por exemplo, tem um monte de mulheres brancas usando turbante, aí a gente está discutindo isso. Assim, isso é apropriação ou não é? Entendeu? Então, por exemplo, as mulheres negras usando esse cabelo liso, implantando o cabelo. Então, isso são discussões culturais. Entendem? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Sim. Então, não é para poder discutir. Eu vou até fazer uns debates com vocês sobre isso, mas eu vou fazer sempre no domingo à noite, para a gente não perder tempo aqui na nossa aula. Porque, na verdade, essas coisas são das outras matérias, entendem? Sociologia, filosofia, história, deveriam estar discutindo essas coisas com vocês aí. Ou discutem, né? E daí vocês vão tentando encontrar caminhos e saídas. Tá bom? Aí, o que eu queria chamar a atenção de vocês. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa.
Vocês compreendem quando eu dou esse espírito em vocês? De correr atrás para entender isso? Sim. Por exemplo, porque qualquer coisa... Vamos pensar aqui, por exemplo, ó, o Darcy Ribeiro, ele discute essas questões culturais. Então, seria a hora de você procurar o Darcy Ribeiro, entender o que ele está dizendo, entendeu? Porque aí você tem, pelo menos, se cair uma questão cultural e você quiser, você tem aí uma questão cultural. Né? Geralmente, agora aqui também, Tainá, essas discussões, elas não são discussões puras, né? Então, assim, pode ter um foco científico, mas envolve questão social. Então, na verdade, na prática mesmo, essas coisas estão todas juntas. Tá bem? Então, é um pouquinho que eu queria dizer para vocês. Mas, de qualquer maneira, eu queria lhe chamar a atenção para essa questão. Eu estou procurando aqui, só para poder botar para vocês, que eu queria mostrar aqui a questão da etiologia do problema. Mas eu não sei onde eu botei isso. Deixa eu ver. Aqui nessa, acho que eu botei aqui para ver se eu acho. Eu botei bem aqui. Não tem também. Ai, meu Deus. Não sei onde eu botei. Essa questão da etiologia do problema. Mas, enfim. É porque eu acho que tem gente... Você quer que fale? Tem gente novata aqui na sala, né? Não, eu vou achar aqui. Ah, então tá bom. Achei. Obrigado, Vitória. Nada. Eu queria passar para vocês aqui só esse quadrinho para vocês. Ih, achei coisa nenhuma. Alexandre, se você quiser, eu mando no grupo de redação, te facilita. Agora eu achei sim, Vitória. Obrigado. Então tá beleza. Tá, mas aí vou pensar aqui, ó. Aqui eu vou copiar para vocês e aí vocês vão ver aí. Ó, vou copiar para vocês e aí a gente... Mas eu não sei, eu acho que a gente fica repetindo as mesmas coisas, vocês querem inovar e não tem condição de inovar. Aí eu fico puto da vida com isso, para falar a verdade para vocês. Entendeu? De vez de fazer o que eu tô falando e pronto, vai lá, tira a porcaria dessa nota, aí fica tentando inovar numa coisa que não é possível. Nenhuma pessoa que tira 1000 fica inovando. Entende? Então é um pouco isso que eu quero chamar a sua atenção aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês, só para a gente poder... Eu quero mostrar para vocês aqui, ó, essa questão da etiologia. Por favor, anotem aí. Ó, tá vendo? Aqui eu tenho a questão da etiologia. Eu já falei para vocês que etiologia é a causa dos problemas, ok? Então a gente tem, assim, um problema social, como eu já falei, que todas aquelas questões de ordem ali que a gente botou, seja científica, seja do que for, é uma questão, é um problema social. Então, esse problema social, né, que é um problema, que no caso é o tema, ele tem uma causa. Então, quando a gente apresenta aqui, ó, isso daqui são os suportes possíveis. Ó, você não precisa ficar inovando nisso. Isso aqui já está pronto para você. Ó, é suporte. O que você vai ter que fazer é entender bem. Então, por exemplo, eu coloquei aqui negligência governamental. Mas a gente pode botar também ineficiência governamental, descuramento governamental. Aí eu já tinha pedido para vocês, né, pelo menos os mais antigos, para ir procurar no dicionário o que significa isso. Então, porque aqui, por exemplo, ó, o suporte são as causas. São as causas supostas, aquilo que você acha que causa o problema. Entende? Então, eu botei, ó. Então, a sociedade tem um problema, esse problema é responsabilidade dessas entidades. Então, aqui a gente tem as entidades que são responsáveis no caso, entidades. Isso já era para ter aprendido. E aqui também são entidades, ó. Ok? Entidades, olha. Então, essas entidades, elas são responsáveis. E aí já vem uma questão de análise. Veja, não é possível que um problema social seja só culpa do governo. Todo mundo é responsável. Então, você tem tanto o poder público representado por aqueles diferentes agentes ali, como também, então, você tem aqui, ó, essas entidades são os famosos agentes, ó, da proposta de intervenção. Então, você vai falar mal deles, que eles não cumprem o que tem que cumprir, mas eles que vão ser os agentes, né? Ó, então, eu tenho agente do lado de cá e agente do lado de cá, ó.
Então, eu tenho sociedade civil, também tem os agentes, a mídia, família, ONG, associação, igreja, as instituições de ensino, iniciativa privada. Esses aqui são os mais poderosos, ó, que eu acho que você tem que usar. Ó, esses aqui. São os mais abrangentes. Tudo bem? Pergunta. Alguém quer comentar alguma coisa? E aqui são os suportes, ó. Se vocês não conseguirem nem entender que isso aqui, que suporte são as causas, eu não sei o que a gente está fazendo aqui. Ó, vocês estão entendendo isso? Sim. Sim. Então é um pouco isso que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Já está na hora de falar sobre isso. Você está entendendo? Então você vai escolher o que você acha que é melhor para poder escrever um texto bem escrito, tá bom? Essa que é a nossa questão aqui, muito firme com vocês. Tudo bem? Então aqui eu já apresentei. Na hora que você for fazer a redação, então, você vai ter aqui, deixa eu até arrastar isso aqui para cá, ó. Aqui você vai ter, então, ó, o roteiro da análise é primeiro isso. Você vai levantar quais são as causas do problema. Aí nós temos causas estruturais e causas conjunturais. Essas duas causas, elas se complementam, não são opositoras. Vamos dizer que essas causas estruturais são as causas mais históricas. Essas aqui são causas mais atuais. Ok? Por exemplo, ó, que seria que seria quando a gente fala questão estrutural, o que a gente está falando? Como a sociedade se organiza, como que ela está, como que ela se construiu. Então a gente tem um monte de coisa aqui que você já sabe, por exemplo, sociedade patriarcal, que coloca o hétero no centro, a sociedade oligárquica, em que a riqueza e o poder estão na mão de poucas pessoas, a sociedade cristã, que exclui qualquer religião que não seja ligada ao cristianismo, né? Aí vem a questão dos africanos, por exemplo, que são até de certa forma sofrem preconceitos, e aí a gente tem, por exemplo, um ideário de sociedade que acha que os recursos naturais são inesgotáveis. Então isso tudo está presente na nossa vida, entendeu? Então isso estrutura, organiza, por exemplo, ó, qual é o lugar que o negro ocupa na sociedade? Naquela estrutura, naquela base social, né, daquele pirâmide social, onde que nós estamos? Aí é isso que você tem que se perguntar. Então, em vez de ficar de bobagem, de falar de preconceito da Tainá comigo, que não importa nada uma pessoa ligada a outra, é questão social. Então, assim, ó, a Tainá não é racista, mas a sociedade é. De que maneira? Entende? Então é isso que você tem que pensar. E as conjunturais são coisas mais atuais, por exemplo, tem leis que protegem, por exemplo, as instituições atuais estão agindo, como é que anda o conhecimento das pessoas sobre essa problemática? Ó, tá vendo? É isso que você tem que pensar, tá bom? Vocês estão anotando isso? Aposto que não. Sim. Duvido. Ah, Tô sim, Alexandre. ok. Aí aqui vai entrar justamente essas questões da etiologia aqui, por exemplo, falta de mobilização, desconhecimento, alienação, a desigualdade social, olha que conceito bacana, naturalização, olha, são coisas atuais. Aqui, ó, invisibilidade social. Você imagina, como eu falei para vocês, nós temos um grupo que é vítima mais acentuada daquele problema, ora, então existe uma invisibilidade, a sociedade também não vê e também não cobra. Ó, por exemplo, se quem está no poder é mais gente branca, como é que ela vai se sensibilizar para poder entender os problemas dos negros, dos pobres, se quem está no poder é gente rica? Ó, tá vendo? Então essa é a nossa questão mais séria. Então eu acho que está na hora de você parar para pensar sobre isso, anotar isso, ter um caderno organizando essas ideias, tá bom? Então é um pouco isso, né? E aqui eu botei para vocês alguns verbos que vocês podem copiar aí no caderno para mostrar o que o verbo tem que fazer. Aqui eu quero botar ainda o verbo implementar.
Aí o verbo implantar, por exemplo. Eu acho que vocês podiam parar para pensar sobre isso, né? Quando ficar falando as mesmas coisas sei lá, eu acho que está na hora de vocês tomarem uma ação e decidir tirar nota boa, né, nessa redação. Então aqui você tem alguns verbos, não são os únicos, né? Mas observa que esses verbos estão presentes aí de modo a deixar você já com alguma instrumentalização, né? E são verbos que você vai ter, aí eu vou explicar já já mais o que você pode fazer, tá bom? Então, vamos pensar aqui algumas questões importantes para vocês, né? Quer dizer, essa organização que eu estou chamando para você aqui, a gente vai ter, ó, no caso, um D1 e vamos ter um D2. Se no D1 você vai falar, por exemplo, da ineficácia, governamental e, por exemplo, ausência de lei, ou então legislação, eu ainda vou pensar no nome melhor para você botar aqui. Você também pode pensar. Obviamente que você tem que botar, um repertório ligado a isso, né? Aí, nesse caso da... Peraí que eu tô pensando, onde que eu colocaria o repertório? Da ineficácia governamental, aí um repertório relacionado poderia ser aquele do Bauman, que ele fala do poder, e o contrato social também cabe. Mas tem outros também. Mas se você já sabe que vai usar isso na sua redação, você escolhe um, Vitória. Não deixa para fazer isso na hora. Sim, no caso eu tô falando que são os que eu mais utilizo. Isso, Mas então você escolhe um só para poder ficar. E desenvolve o seu direito. Faz essa frase perfeita só para usar lá no dia. E aprende bastante a usar. Porque olha só, se você está falando da ineficiência governamental, é porque existe um pressuposto de que o Estado deve fazer aquilo. Por isso que cabe melhor essa questão do contrato social, ou do que o Tomás Robles fala, ou até esse aí do Bauman que fala da desordem. Mas aí você tem que saber fazer o seguinte: então, esses dois aqui estão unidinhos. Ok? Sim, Ok? entendi. E os demais pessoas, Tainá? Não, tranquilo. Tá fluindo. Ok? Não, eu falei que tá fluindo. Tá legal, entendimento. Tá bom. Então aí você vai fazer o seguinte, então. Aí agora você vai. Aí a mesma coisa, mas veja bem o que eu quero. Aqui fica melhor de um aqui. Dos leitos. Eu falei que eu prefiro trabalhar no contrato social, mas depende do tema. Com os direitos, por exemplo, igual hoje na violência contra a mulher. Eu acho que é melhor utilizar o Locke porque o Hobbes gosta de trabalhar com Leviatã, né? Então ele fala que o Estado precisa ser forte. Dá para utilizar também se eu for falar da ineficácia das leis, porque a persistência da violência contra a mulher é devido às leis serem brandas, porque se elas fossem mais... Bom, isso aí, Vitória, que você está falando, já é a questão do risco que você quer correr. Sim. O que eu estou dizendo é que isso aqui vale para qualquer um. E isso eu entendi. O que vai importar mais aqui, no caso, então a gente vai ter aqui, o primeiro período. Aqui você vai fazer o segundo período. O interessante é o terceiro período aqui,
em que você vai ter que articular essas duas coisas, entendeu? Para depois chegar a uma conclusão. Ó, a conclusão aqui no quarto período. Então, o que você está falando aí é perda de tempo. Porque qualquer coisa que você botar aqui só interessa o terceiro. Entendeu? Então não tem isso, negócio de ser um melhor do que o outro. Aqui eu só tenho que fazer o seguinte, ó. Eu quero que vocês aprimorem a frase. O que vai fazer vocês tirarem nota boa é a frase. E outra coisa, não adianta ficar mudando toda hora de repertório se não souber usar de forma plena aqui no terceiro período. Então, eu acho que quanto mais vocês usarem um repertório só, mais vocês vão conseguir articular no terceiro. Entenderam? Entendi. Essa é a Porque nossa depende do desenvolvimento, né? Depende Como do que eu vou desenvolvimento. Exatamente. detalhar isso? Exatamente. Então, isso aqui foi importante. Todos eles querem dizer a mesma coisa. Vou falar mais uma vez para ver se vocês entendem. Quando eu falo da ineficiência do Estado, é porque eu tenho uma ideia pronta na sociedade que o Estado é que deve cuidar de todo mundo. Então, o que está na base é o seguinte, ó. Aquilo que o Bauman diz que eu coloquei para vocês, que a sociedade está um caos que o governo não faz, tá, é porque a ideia é que o governo deveria fazer. Deu para entender? Sim, deu. Aí, no caso, o caos é o problema que o Enem traz. O exemplo de caos, entre outros, é o exemplo ali é o problema que o Enem trouxe. Então, é isso que está faltando. Vocês ficam tentando ficar lembrando de um monte de repertório e não estudam o repertório que pode usar direito. Entendeu? Então, eu não sei se eu me fiz entender, mas é isso que eu estou querendo dizer aqui. Ô, Tainá, o que você acha aí? Vê se entendeu. Entendi. Não, realmente, na hora, assim, quando a gente tenta ficar, igual o senhor falou, né, inovando, a gente acha que a prova vai fazer uma confusão. Qual que vai se encaixar melhor? Não, não, não. Eu acho que ter um, né, embaixo ali fica bom. Não que vai ter um repertório grande não seja, né, bom, isso é ótimo. Mas, igual o senhor falou, né, ter um realmente é melhor. Vamos lá, então, gente. Mas eu acho que vocês não entenderam bem. O que eu quero é que vocês saibam tanto o repertório, porque olha só, não é só decorar que o Thomas Hobbes disse isso, que o Bauman disse aquilo. Tem que saber utilizar, ok? É isso. Entendeu? Entendi. Sim. Vamos lá, olha só. Então, a gente precisa entender aqui o seguinte, ó. Que aqui, nesse terceiro... Oi, João. A Maria Eduarda perguntou no chat se existe repertório melhor ou pior para o corretor. Eu já cansei de falar que não, mas vocês não escutam, aí eu vou deixar para lá. Tá bom? Não existe? Não, claro que não. O que existe é você não saber usar, que é o problema. Esse que é o problema. Tá bom? Tá bom. Só um minutinho, gente. Só um minutinho, gente, que eu tô com problema aqui. Travou meu negócio todo. Nossa Senhora. Não quer mexer. Travou. Eu já comprei computador novo, mas eu não consegui instalar ainda o computador. Olha que tristeza.
Ô, Guilherme, vê para mim o que está acontecendo aqui. Guilherme, vê aí para mim aqui, ó. Faz favor, vê se você consegue identificar o que é. Tá vendo? Travou a caneta. Estão vendo mexendo aí, gente? Não. Ah, mexe de novo. Aí agora, assim, vê se vê a setinha que eu tô fazendo aí. Pra mim aqui já tá aparecendo. Foi. Vamos lá, gente. Então agora é o seguinte, ó. Então a gente tem aqui O que eu quero chegar com vocês é nessa terceira frase aqui, ó. Que é isso que vocês estão errando. Porque aqui tem que ter profundidade nessa questão. Tá bom? Eu vou até tirar aqui esse 2 aqui pra gente poder escrever isso aqui. Peraí. Pronto, tá lá, ó. Então, observa que eu tô fazendo aqui a frase. Tudo bem, meninos? Aí aqui, olha só, o quarto período tem que ser a consequência. E a consequência é o próprio tema da redação. Vamos pensar aqui, ó. Aqui a gente não falou de ineficiência do governo? Então, aqui nesse terceiro, por exemplo, a falta de políticas públicas é uma amostra de deficiência do governo. Ó. Falta de políticas públicas. Que eu acho que você devia pesquisar o que é. Deu para entender? Sim. Sim. Mas por que alguém já pesquisou? Que eu tenho falado disso tem um tempão. Aqui, eu vou colocar para vocês aqui o que é uma política pública. Ó. Se vocês viessem estudar isso, que era muito mais fácil vocês entenderem. Mas vocês ficam contando só com a aula, vocês não se movimentam. Eu estou falando a mesma coisa o tempo inteiro. Aí não vai lá, não pesquisa, não quer entender o que é. Então, olha só o que eu quero mostrar aqui para vocês, é isso daqui, ó. Estou tentando pesquisar aqui uma coisa simples, para vocês poderem entender pelo menos o que é a política pública. Para poder a gente pensar um pouco. Agora, isso que eu vou dar para vocês nunca é suficiente. Tem que entender mais e mais, entender mais e mais e mais e mais, cada vez mais entender. Senão não consegue usar. Aí é por isso que erra o repertório. Tá bom? Então tem que pensar uma questão importante em relação a isso. Tá bom? Então, deixa eu ver se eu consigo achar aqui a ideia de uma política pública. Aí me fala, preciso de falar o que é. Ó, primeira fase, não sei. Aí não falou direito o que é política pública. Eu quero achar o que é uma política pública. Aí que eu vou mandar para vocês aqui. Daqui a pouco vai. Alguém tem ideia do que seja política pública? São feitos públicos para solucionar um problema. Mas o que é? São algumas medidas, professor, que o governo cria para garantir. Mas aí vai estar ligado ao ministério, por exemplo. Algo relacionado ao desenvolvimento. Aí vai ser uma política pública por parte do governo federal, com auxílio do Ministério do Desenvolvimento. Ou do ministério qualquer. Tá bom? Aqui, eu coloquei para vocês aqui só para vocês poderem entender. Mas aqui eu copiei agora aqui da internet. Então, o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente fala se a gente falou, por exemplo, que o governo é ineficiente,
ineficiente. Não ter uma política pública para o problema X. Qual é o problema X? Qual é o problema X? Qual é o problema X? Isso, Isabela. É o raio do tema da redação. Então, falta políticas públicas para combater a violência contra a mulher. Falta política pública para democratizar o acesso ao cinema. Falta política pública para garantir a formação educacional dos surdos. É isso. Ok? Então, é isso que você tem que pensar. Então, naturalmente, a ineficiência é justamente a ausência da política pública. Pode ser outras coisas. Aí você já tem que pensar mais ou menos o que você vai dizer. Entenderam? Então, aqui, por exemplo, o que são políticas públicas? Quem pode ler para mim aí? Políticas públicas são ações e programas que são desenvolvidos pelo Estado para garantir e colocar em prática direitos que são previstos na Constituição Federal e em outras leis. São programas criados pelos governos dedicados a garantir o bem-estar da população. Aqui. Vai, pode ler, desculpa. Não, desculpa eu. Além desses direitos, outros que não estejam na lei podem vir a ser garantidos através de uma política pública. Isso pode acontecer com direitos que, com o passar do tempo, sejam identificados como uma necessidade da sociedade. Então, por exemplo, olha só. Quando você entender o que é isso que está dizendo aqui já está bem completo. E olha o que eu achei aqui correndo agora para vocês. Então, como eu sei que quem quiser tirar mil vai procurar entender isso melhor. Então, aqui o que está dizendo é o seguinte, dissemos que o governo tem, olha só, dizemos aqui que o governo não está fazendo o que tem que fazer, que ele é ineficiente. Aí mostramos lá com Thomas Hobbes, ou com John Locke, que o Estado deveria fazer porque ele fez um contrato conosco, né, de proteger. Aí, no caso, aquele problema que o Enem trouxe, está dizendo que o Estado não está fazendo. Aí, uma evidência disso é que a gente está sofrendo com aquele problema, ainda que seja não ir ao cinema. Entendeu? Então, se é um direito garantido por lei, todo mundo tem que ter acesso àquele direito. Entenderam? Sim. É isso. Então, agora você tem que mergulhar nisso aí. Entender de trás para frente, de frente para trás. Para você poder usar isso em qualquer tema. E aí, naturalmente, você vai dizer aqui que a falta dessa política pública é uma evidência de que o Estado não tem cumprido o seu papel. Uma vez que não há programa e nem ações que visem a superação do problema X. Olha que simples. Hein? Sim. Aí, no caso, vai ser o contrário da proposta de intervenção, né? Isso. Vai estar afirmando que não tem, aí na proposta de intervenção deve ter, né? Tem que haver. E aí você pode dizer aqui do 3, que a ausência de medidas e programas, né, que materializam a política pública, não faz então com aquele direito que você vai identificar qual é o direito que está em tela, para garantir aquele direito para a população, né, que esse direito está na Constituição. Aí você comenta alguma coisa, entendeu? Daqui você já pode tirar mais ou menos dessa frasezinha aí aquilo que você pode pensar. Tá bom? Vocês entenderam? Sim. Sim. O terceiro do desenvolvimento, tanto 1 do 2, é a contestação, né, Aí você pode começar aqui assim, não fica mudando isso, porque olha só, presta atenção, aqui você vai colocar falta de políticas públicas. Agora, como que inicia esse parágrafo? Você vai fazer relação com o que está aqui. Então, aqui você vai colocar, por exemplo, nessa perspectiva, vírgula, você pode botar assim, nesse viés, nesse ponto de vista,
Escolhe um e usa sempre, porque olha só, isso que esse repertório é um ponto de vista, é um viés, é uma perspectiva. É o John Locke que vê isso. Outras pessoas vão falar que não, que o Estado não tem que tomar conta de nada, que a pessoa que se vire. Entendeu? É isso que eu quero falar, que é aquela ideia de Estado mínimo. Então, aqui está dizendo que não. A nossa Constituição prevê esse contrato, sim. Tanto que está lá no artigo 6º e 7º, igualdade, o 5º e 6º, né? Igualdade, patati, patatá. Tá bom? Ok. Entendeu? Sim. Sim, professor. Sim. Bom, se você ficar mudando isso, eu vou brigar com vocês, sinceramente. Porque se não tem nada para melhor, você vai ficar se arriscando e vai perder ponto, ok? E aqui você vai botar assim, ó, consequentemente, no D1 e lá no D2 você coloca por conseguinte. Ok? Vírgula e vírgula aqui. Tudo bem? Ok. Bom, com isso nós já temos, então, o desenvolvimento. E agora você já vai fazer. Agora está faltando, gente. Então, na próxima semana eu quero isso aqui afiado. Essa proposta aqui da ineficácia do governo, ou qualquer outra que você escolher. Mas você vai fazer o seguinte: você tem que escolher o suporte que você quiser, que sirva para qualquer tema, ok? Então não pode ser uma coisa específica, que sirva para qualquer tema. E aí você vai botar isso, você vai fazer o suporte e o repertório pertinente ao suporte. Bem escrito, hein? Que nós já discutimos como é que escreve isso. Tudo bem? Tudo bem, professor. Então, a proposta vai sair daqui, ó. Aqui vai sair a proposta. Aí você vai fazer uma proposta para o D1 e uma proposta para o D2. Todo mundo entendeu? Sim. Gente, olha só. E outra coisa, isso não é difícil. Vocês estão tendo outras aulas, fica aí nessa conversinha danado. E aí, assim, cutuca os professores para poder falar as coisas para vocês. Vai lá e fala, professor, eu quero falar de Estado. Professor, eu quero fazer uma questão de cultura. Qual autor que eu posso citar? Vamos pegar e fazer coisas úteis, tá bom? Para você poder utilizar, tá bom? Eu vou tentar trazer alguns para vocês também. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, eu quero chamar a atenção de vocês é para o fato de que tem que saber usar. Não adianta decorar o suporte e não saber usar no 3. Deu para entender? Sim. Deu sim. Tá vendo? Observa aqui, ó. Falei de ineficiência. Aqui eu estou falando que a falta de política é a demonstração da ineficiência. Por exemplo, ó, eu não estou dando aula, eu sou ineficiente para dar aula de redação. Aí tem um repertório que diz que a redação é bem desenvolvida, se o professor der aula boa, não sei o quê, não sei o quê. Aí você vai colocar assim, ó, entretanto, contrariando esse pensamento, nesse ponto de vista, é evidente que aqui no MEC não tem, o professor não é eficiente, uma vez que não devolve a redação corrigida. Aí é isso, entendeu? Ó, então, não devolver é uma ineficiência. Então, aqui, você tem que botar alguma coisa que mostre aquilo que você botou no suporte. Deu para entender? Ou não? Hein, gente? Por favor, professor. Saiu tudo aqui. Por que apagou? Tá vendo? Não tá aparecendo mais a caneta. O que será que aconteceu? Ih. Olha. Voltou. Não voltou, não. Puxa. A caneta tá aqui. Sumiu a caneta. Tá vendo? Sumiu todas elas.
Espera que eu vou salvar aqui para ver se eu consigo achar. Vê se eu abrir um de novo aparece. Espera aí, só um minutinho. Já estou achando aqui. Que engraçado que a caneta está funcionando. Ah, agora voltou. Tô para atrasar. Aí, gente, ó, então, voltou aí para vocês. Ficou claro isso ou não? Ficou. Ficou. Então, agora vocês vão tentar fazer. A proposta de intervenção, que é o que eu queria mostrar para vocês mais especificamente, eu queria que vocês percebessem o seguinte. A proposta de intervenção tem esses elementos aqui obrigatórios, ó. Eu já tinha mostrado isso para vocês, agora eu vou falar da escrita deles, tá? Peraí, ó, então vamos pegar aqui, vamos pensar, ó, sujeito, falando da frase, ó, sujeito, verbo, objeto. Quer dizer, essas aqui são as informações básicas que vocês têm que fazer. Gente, deixa eu só atender minha mãe ali, peraí. Só pode receber pra mim, por favor? Só recebe lá, o produto que eu pedi. Minha mãe vai descer aí, tá? Aqui, eu botei R$5 pra você lá no Pix. Cobra lá, hein? Avisei. Tchau. Bom, vamos lá. Então, a gente está pensando aqui nessa estrutura de frase. Colocando ponto. Aí agora a gente vai escrever isso daqui. Olha só. O sujeito vai ser o agente. Ok? O verbo é aquele que eu falei. E aqui vai ser a descrição do que vai fazer. Ó, então vamos lá. Vamos ver se a gente consegue preencher isso aqui. Vamos lá, ó. Veja você o seguinte. Então aqui a gente tem o sujeito. Aí vamos pensar primeiro no verbo. Ó, vamos pensar que. Ih, sumiu. Vamos pensar aqui primeiro no verbo. Ó. Vamos pensar aqui primeiro no verbo. Aí a gente tem. Eu tinha citado para vocês aqui esses verbos aqui, ó. Por exemplo, implementar. Vamos imaginar que a gente tem aqui uma ação, um problema sobre falta de medicamento para doenças crônicas. Então vamos pensar aqui, ó, implementar. Ó. Então vou colocar aqui implementar. Implementar. Ok? Então vamos pensar aqui, ó. Então o que a gente tem que fazer? Pegar um daqueles agentes. Nós sabemos que se a gente está falando da ineficiência do governo, a gente está falando que ele tem que implementar o quê? Hein, gente? Nós acesso às medicações. Hã?
Não, gente, a gente acabou de falar agora há pouco. Políticas públicas, nossa senhora. Ó, políticas públicas. Ó, ok? Ele tem que fazer, porque ele não fez lá política pública. Então, ele vai fazer política pública. Aí, naturalmente, a gente vai fazer aqui, ó. Aí, Tainá, você que falou, você pode fazer o ministério, dar o nome do ministério específico. Por exemplo, se a gente for falar de falta de remédio, então a gente pode falar aqui de ministério, ministério é da saúde agora, né, que tem Ministério da Saúde. Tudo bem? Ó, aí você vai colocar o Ministério da Saúde, aí você coloca aqui o verbo assim, ó, deve implementar o quê? Políticas públicas. E aí continua, política pública. No caso, agora é por meio, né? Não, de distribuição, ó. Distribuição, ó. De medicamentos. Isso, aí você repete, ó. De medicamentos, ó. A população mais carente. Olha que simples. Agora, só que assim, eu coloquei políticas públicas e eu tenho que explicar o que é. Aqui é o próprio tema, né? Ó. Entenderam? Isso aqui, olha só, quando eu coloquei mais carente, já estou detalhando. Mas mesmo assim, entre o sujeito e o verbo, você pode botar um aposto. Vocês estão entendendo, criaturas? Ó, Sim. vírgula, aí você vai colocar aqui um aposto. Ó, um aposto. Esse aposto explicando o sujeito. No caso, aqui você botou o ministério. Se você vai botar uma informação aqui, ó, entre vírgulas, né? Você vai botar assim, ó. Por exemplo, que eu já tinha dito para vocês, por exemplo, ó. Instância maior de poder olha lá, nesse caso, vírgula, viu? Ou você pode botar no caso aqui, ó, pasta, que o nome é ministério é uma pasta, no caso de maior poder, ó, constitucional nesse caso, entendeu? Então, agora lê aí para ver como é que fica. Alguém pode ler? Eu leio. Vai. Ministério da Saúde, pasta de poder. Não, pasta maior de poder Não, constitucional. pasta de maior poder, aí no caso tem que tirar aqui, ó, o D. Vai, lê de novo, lê do começo. O Ministério da Saúde, pasta de maior poder constitucional nesse caso, deve implementar políticas públicas de distribuição de medicamentos à população mais carente. E aí, ponto final. Ó, aqui nós já temos 120 pontos. Veja, ó. Temos os 40 pontos do agente, aí 40 pontos do verbo mais o objeto, e temos 40 pontos aqui do aposto que detalhou o agente. Aí, olha só, Tainá, isso que eu botei aqui agora, você vai melhorar e tornar melhor isso aqui. Mas é permanente. Vitória, entendeu? Entendi, sim. É que eu tô fazendo umas anotações aqui, por isso que eu tô em silêncio, mas eu vou mandar para você isso aqui. Aí você vai melhorando isso. Mas tá faltando. Aí eu coloquei ponto final. Agora tá faltando ainda colocar outros dois itens, né? Que no caso aqui eu botei, ó, eu botei o agente, ó. Eu botei o agente e botei a ação e o detalhamento. E botei um detalhamento. Você observa que eu tô bravo com vocês, né? Eu tô falando com vocês aqui, ó, que isso tudo aqui é uma coisa só. Então, isso tudo aqui é ação. Agora falta eu botar agora. Na outra frase, eu vou botar assim, ó. Ó, tal
medida, qual é a medida? A política pública. Tal medida, ó, pode ser realizada. Aí aqui que você não pode esquecer. Por meio de... Aí você vai colocar alguma coisa aqui. Aí, no caso, destinação de verbas, com parceria com a iniciativa privada. No caso de remédios aqui, ô, Vitória, ó, com a quebra de patentes para produção em larga escala de genéricos. Enfim, aí você vai explicar, dar um detalhamento. Ó, vírgula, aí outro conectivo, ó, a fim de, ó, a fim de superar, a fim de garantir, por exemplo, garantir que todos tenham acesso ao... Pronto, olha lá. Fechou. Tudo bem? Sim, entendi, sim. Todo mundo entendeu? Sim, Sim. professor. Aí fechamos aqui nesse ponto, fechamos então a proposta completa. Ou seja, 200 pontos. Falta aí a segunda. Aí a segunda você vai colocar assim, ó. Ademais... Aí você vai colocar outro agente aqui. Aí você vai colocar assim, por exemplo, no caso de remédio, vamos colocar aqui. Aqui tem outro verbo. Ó, cadê o outro verbo que a gente pode aqui? Ó. Nossa, tá ruim isso aqui. Vamos pegar aqui, ó. Por exemplo, cabe ao Senado. Onde que eu tô? Para onde que eu vou? Aqui, cabe ao Senado, por exemplo. Ó, no caso aqui, instituir. Presta atenção. Quem institui algo. Instituir alguma coisa. Pronto, acabou. Vencia a proposta. Tá bom? Ok? Ok. Agora vai terminar a frase. Agora vamos terminar. Ó, você vai colocar assim. Fala. Então, essa proposta de inclusão do D2 pode ser uma frase curta, que não tem problema. É só para você não ficar na mão do corretor, porque, na verdade, com a primeira, você já vai ganhar 200. Mas, às vezes, você pode perder pontos na competência 3 por não ter abordado os dois problemas, entendeu? Entendeu? Sim, sim. Então, vamos lá agora. Ó. Aí, agora, a gente vai pensar aqui numa questão mais séria, que é isso aqui, ó. Desse modo, que modo? Que modo? Fazendo isso que você mandou aqui, ó. Desse modo, o Brasil poderá garantir o tema, o assunto da redação. O contrário, no caso, né? O garantir, ou então superar, né? Ó. Acho que é melhor colocar superar, porque aí você não tem que fazer muita mudança. Ó, vou colocar aqui superar. Deu para entender? Deu. Mas antes, aqui eu coloquei diretamente a proposta. Agora, deixa eu apagar isso aqui. A gente vai colocar agora aqui em cima a frase inicial. Então, essa frase aqui termina o parágrafo de conclusão e essa outra aqui vai começar, ó. Vai colocar assim, ó. Infere-se, vírgula, portanto, que isso aqui vai ser oração suporte. Infere-se, portanto, que aí você vai colocar aqui o suporte 1 e o suporte 2 ó, estão na base
coloca o assunto aqui. Ok? Ou então coloca uma coisa dessa problemática. Ok? Agora, gente, printa isso aí, que vocês vão ter que fazer esse esquema na redação. Tá bom? Professor. Oi. Não, é suporte, sim. Quando o senhor. A partir do infere-se, é como se fosse a retomada do tema para. Isso, exatamente. Exatamente, né? Isso. É a retomada do tema. Tá bom? Só para eu conseguir anotar e ficar. Aqui é a retomada do tema. Essa frase aqui retoma. Tá bom, vou printar aqui, peraí. Gente, mas se você conseguir entender o que é ineficiência, e se entender, por exemplo, eu vou mandar um texto para vocês aqui estudarem a questão das leis, como é que a lei é importante na sociedade. Aí você vai fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, se falta lei, você vai mandar fazer a lei. Ó, desse modo, por exemplo, aqui, ó. Ademais, cabe ao Senado brasileiro instituir leis que garantam a distribuição, que garantam a obrigatoriedade da distribuição de remédios, de doenças, não sei o que, não sei o que. Aí, de acordo com o tema lá, ponto. Desse modo, ou seja, fazendo a política pública, ainda tendo uma lei que garanta, então pronto, o Brasil superou o problema. Tá bom? Sim, professor, caso essa lei exista e a gente não saiba e cite, perde ponto por isso? Não, mas aí depois eu vou discutir. Hoje eu não discuti lei, porque eu ainda vou achar um caminho para você botar uma palavra genérica aí. Mas vai estudando também, tá bom? Porque realmente já temos lei, mas vocês podem contribuir. Não fica dependente só de mim, não. Já vai estudar, já pega alguma coisa. Se não for lei, pega alienação, pega falta de mobilização, pega desconhecimento de direitos, enfim, já usa aí, tá bom? Só não quero que pegue coisa específica, porque aí você vai poder usar isso para qualquer redação. Tá bem? Ok. Bom, com isso a gente tem um parágrafo já pronto. Você está vendo que aqui você vai fazer duas frases, né, gente? Ó, uma que termina aqui e outra que começa aqui, ó. Tal medida pode ser realizada, né? Realizada por meio X coisa, tá bom? Eu vou mandar para vocês isso aqui agora. Vocês vão dar uma lidinha nisso tudo. E na próxima semana eu já quero ver o esqueleto disso aí tudo pronto, tá bom? E eu vou botar o tema de redação amanhã cedo para você lá. Eu vou fazer vou bolar aqui agora e vou botar a redação para vocês fazerem, tá bom? Tá bem, então, Alexandre. Deixa eu mandar de uma vez para vocês não esquecerem, senão eu esqueço de mandar. Peraí, Vitória, rapidinho. Peraí, gente, que eu vou tentar achar vocês aqui. Amigos, impressionante. Peraí, gente, deixa eu achar aqui onde estão vocês. Achei. Vou botar aqui o Mac. Meninos, eu preferia que vocês me mandassem pelo... Peraí. Eu não sei porque que some, caramba. Deixa eu ver se eu salvei. Deixa eu salvei tudo. Salvou. E agora eu vou começar para vocês lá. Eu vou preparar uma aula aqui, aí eu vou pedir para vocês, se vocês puderem, de repente, domingo à noite eu posso discutir umas coisas com vocês? Pode. Quando, professor? Pode ser mais 7 horas? Pode, essa volta de 7 ou 7h30. É porque na parte da tarde eu tô com a minha coordenadora fazendo TCC. Tá.
Professor, Ué, o professor saiu? eu acho que ele ia ter caído, né? Eu tinha perguntado, eu não escutei qual dia que ele falou que a gente pode estar discutindo com ele. Domingo. Amanhã que ele falou? Falou umas 7h30, 8h, domingo. Ah, entendi. Eu caí aqui, peraí. Eu caí. A gente estava falando sobre. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar. Não fica esperando, não. Só eu vou tentar montar aqui alguma coisa nesse sentido a gente pegar Pode enviar sim, Vitória. Eu vou tentar aqui pegar, gente, essa coisa tanto da ineficiência como, por exemplo, da lei, para a gente poder discutir um pouco isso, tá bom? Vou ver se eu consigo fazer com vocês essa discussão, entenderam? Sim. Entendi. Professor, Entender cada vez mais. Aí a gente faz um repertório um pouco sobre a questão da lei, tá bom? a última redação, na verdade, a redação pode ser enviada por onde mesmo? É o Classroom? Pode ser, porque lá no Classroom eu não sei mais quem está estudando e quem não está. Entendeu? Aí eu não sei o que é melhor. Acho que é melhor você mandar mesmo pelo e-mail. Pelo e-mail? Tá O bom? senhor mandou no grupo? Porque aquela vez o senhor falou que era o e-mail errado, aquele que eu tinha mandado? Não, eu até recebi o seu sim. É aquele ali, Não. Alexandre Batista Silva 1, Gmail. É esse mesmo? É esse meio. Tá bom. Aqui tinha um que não tinha o número 1. Gente, então até domingo, se Deus quiser, tá bom? Tchau, até. Tchau. Tchau, gente. Tchau, professor. Tchau, professor. Boa noite. Já encaminho as 4 para você no e-mail. Tá, joia. Tchau. Vou interromper aqui, tem que interromper.